Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fundos imobiliários, se vale a pena, se não vale mais a pena investir, porque na minha carteira de investimentos, por exemplo, todos os meus fundos, praticamente todos, estão no vermelho e aí muitas pessoas me perguntam: "Ah, Matheus, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários?", principalmente nesse momento em que a nossa taxa de juros está bem alta, né? A taxa Selic ela está bem alta, então você consegue uma boa rentabilidade na renda fixa com segurança. Então nesse vídeo aqui eu vou deixar a minha opinião sobre o que eu acho, né? Se vale a pena ainda ou não você investir, aportar ali nos fundos imobiliários. Eu abri aqui o gráfico do IFIX e a gente vê aqui, ó, que nos últimos 6 meses caiu bastante, né? De agosto para cá teve uma queda bem significativa. Se a gente olhar aqui a máxima, a gente vê que nos últimos 5 anos a gente vê que teve algumas quedas aqui, né? A gente teve um pico em 2020, depois seguido de uma queda muito abrupta, depois recuperou, manteve constante aqui, teve uma outra queda aqui em 2021, né? Depois recuperou novamente, continuou subindo. Uma outra queda aqui em 2023, né? Continuou subindo, subiu. E agora em 2024 a gente está vendo essa outra queda bem significativa. E assim, na verdade, eu tenho percebido que muitas pessoas estão se expondo drasticamente aos fundos imobiliários, né? Aproveitando a oportunidade, mas colocando ali muito capital, né? A maior parte do dinheiro em fundos imobiliários, acreditando que daqui a alguns meses os fundos vão voltar a subir drasticamente, elas vão ter um lucro muito bom, vão ter feito um bom negócio, né? Mas eu vejo que a maioria das pessoas que fazem isso, elas fazem sem entender, primeiro, se aquele fundo que ela está investindo faz sentido para ela. Segundo, sem saber exatamente o motivo, né, dessa queda dos fundos imobiliários. E terceiro, sem fazer uma avaliação ali para ver se essa queda vai durar mais tempo, se vai durar alguns meses, se vai durar 1 ano, 2 anos. E na verdade ninguém sabe, né? Se esses fundos vão continuar se desvalorizando por mais 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, assim, muitas pessoas colocam muito dinheiro nos fundos imobiliários agora, acreditando que vai haver essa valorização em alguns meses. E aí, se não houver essa valorização, né, pelo contrário, os fundos continuarem caindo, né, caindo drasticamente, as pessoas não vão aguentar, muitas pessoas não vão aguentar ver lá o dinheiro dela se desvalorizando. Então imagine uma pessoa colocar 5 mil reais, né, hoje e daqui 5 meses, 6 meses, perceber lá uma variação negativa de menos 20%. Né? 20% de 5 mil é R$ 1.000. Então essa pessoa vai estar perdendo R$ 1.000. Muitas pessoas não aguentam ver isso, vai lá, vende o fundo imobiliário nessa baixa e acaba perdendo dinheiro de fato. Agora, se o investidor ele está ciente disso tudo que eu acabei de falar e ele deseja colocar uma parte maior do capital dele em fundos imobiliários, né, entendendo que essa queda dos fundos pode perdurar por mais tempo, 1 ano, 2 anos, quem sou eu, né, para dizer que ele não pode? Vai em frente. E eu falei que ninguém sabe até quando vai durar essa queda dos fundos imobiliários, porque tudo vai depender de alguns fatores. O primeiro fator é se o dólar vai continuar subindo ou não, porque se o dólar continuar se valorizando frente ao real, isso vai pressionar a nossa inflação, porque muitos produtos que a gente compra aqui no Brasil, eles são dolarizados, então se o dólar aumenta, automaticamente o preço desses produtos também vão aumentar. O segundo ponto é a questão fiscal do nosso país. Quanto mais o governo gasta, pior fica. Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele vai ter que começar a emitir as dívidas. E como é que ele faz isso, né? Ele emite títulos federais, então quando você vai lá e compra um Tesouro IPCA, um Tesouro Selic, um Tesouro pré-fixado, tudo isso faz parte da dívida do governo. Então, quando você compra esses títulos, na verdade, você está emprestando dinheiro para o governo. E aí, quanto mais incertezas o mercado enxergar em relação à política fiscal, maior vai ser o risco país e automaticamente aumenta a probabilidade da nossa inflação continuar subindo para o futuro. E uma percepção de que a inflação vai continuar subindo no futuro, automaticamente, né, isso aumenta as chances deles aumentarem a nossa taxa de juros. E quem é a nossa taxa de juros? A taxa Selic. Ah, Matheus, e como isso impacta os fundos imobiliários? Poxa, se a gente tem taxas de juros mais elevadas, né, a renda fixa se torna muito mais atrativa. Quem é que vai querer investir em renda variável quando a renda fixa está com uma rentabilidade muito boa e é um investimento muito mais seguro, né? Então, assim, enquanto a gente tiver esse cenário de inflação, percepção de inflação aumentando, taxas de juros aumentando, a gente vai ter esse cenário desfavorável para os fundos imobiliários. E para te mostrar de forma mais palpável se os fundos imobiliários estão apresentando uma oportunidade de fato ou não, eu quero te mostrar esse gráfico que é bem fácil e simples de entender. Aqui ele faz uma comparação do dividend yield dos fundos imobiliários. Ah, Matheus, o que é dividend yield? Nada mais é do que você pegar os dividendos que o fundo pagou nos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota. Então vamos supor que um fundo imobiliário, né, distribuiu R$ 10, né, de cotas
e o preço de uma cota é R$100. Então a gente pega R$10 dividido por 100 e a gente chega no dividend yield de 10%. Até aí tranquilo, só que o estudo aqui ele compara o dividend yield versus o NTNB. Ah, Matheus, o que é NTNB? Nada mais é do que o Tesouro IPCA+. Então quando a gente abre aqui o site do Tesouro Direto e vem aqui no Tesouro IPCA+, isso aqui é um NTNB, que hoje está rendendo aqui a rentabilidade ao IPCA, que é a nossa inflação, mais uma taxa pré-fixada de 6,76%. Então, basicamente, esse estudo ele vai comparar a rentabilidade pré-fixada do IPCA+, com o dividend yield dos fundos imobiliários. E como a gente percebe aqui no gráfico, né, existe uma grande diferença. Geralmente, os fundos imobiliários estão pagando muito mais do que a NTNB, como aqui, por exemplo, em 2017. E por que que isso acontece? Simplesmente porque quando a gente investe em renda variável, a gente está disposto a correr mais risco, só que automaticamente a gente espera também uma rentabilidade maior, né? Então imagina que, por exemplo, se a rentabilidade fosse igual do fundo imobiliário e da NTNB. Não faria nenhum sentido correr mais risco na renda variável, né, no caso nos fundos imobiliários, sendo que você teria a mesma rentabilidade de uma renda fixa, né? Então, por isso que a rentabilidade do fundo da renda variável tem que ser maior do que a rentabilidade da renda fixa, para valer a pena a gente correr esse risco. Então, é da natureza do fundo imobiliário ter um risco mais elevado, justamente para justificar, né, a gente ir lá e colocar o nosso dinheiro nesse investimento mais arriscado, porque a gente vai ter uma rentabilidade bem melhor do que a renda fixa. E se a gente reparar aqui no gráfico, nesse período, nessa janela aqui de 2013 até 2023, a gente teve dois momentos de spread. Ah, Matheus, o que é spread? Nada mais é do que o momento em que há um prêmio de recompensa, né? Onde a rentabilidade é muito maior. Então a gente teve aqui em 2017, como você pode ver, né? A gente aqui em 2017 teve aqui, ó, o IPCA, o título do IPCA estava pagando o IPCA mais uma taxa de 6%, né, aproximadamente, enquanto os fundos imobiliários estavam pagando aqui 11%. Então a gente tinha aqui um prêmio de recompensa de 5%, né, que era a diferença aqui do fundo imobiliário e o IPCA. E aqui em janeiro de 2023, né, foi um outro momento que se teve o spread, também se aproximou aqui de 5% o prêmio de recompensa, porque o nosso título do IPCA estava em torno aqui de 6,40, enquanto que o nosso fundo aqui estava pagando 11,26%. E como a gente consegue ver aqui no próprio gráfico, né, nesse período de 10 anos, o histórico de 10 anos, não são todos os momentos em que a gente tem um prêmio de recompensa de 5%. Então a gente pode considerar sim que a gente está em um momento de oportunidade, né, para comprar fundo imobiliário, porém, como eu já falei, a gente não sabe até quando vai durar, né, essa queda dos fundos. Então, se a inflação continuar subindo, as taxas de juros continuarem subindo, então essa queda ela pode se perdurar por mais tempo. E talvez algumas pessoas podem estar se perguntando agora, por que comparar um título IPCA, que é indexado à inflação, com os fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários, eles também têm relação com a inflação, né? Os contratos de locação de um fundo imobiliário, eles vão ser corrigidos pela inflação, então tem uma relação. A gente faz essa comparação justamente para saber se vale a pena correr um pouco mais de risco na renda variável, ao invés de deixar o nosso dinheiro ali num tesouro IPCA, por exemplo, que é bem mais seguro. Ah, Matheus, e por que é tão importante eu saber disso? Porque quando a gente vai montar uma carteira de investimentos, principalmente se você for iniciante, você precisa definir a porcentagem de cada classe de ativo que vai estar na sua carteira. Por exemplo, X% vai ser em renda fixa, tantos por cento vai ser em renda variável, tantos por cento vai ser em renda no exterior. E por mais que pareça simples essa ideia, né, de fazer ali a divisão por classes de ativos da sua carteira, isso ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ficou conhecido como a teoria moderna do portfólio, porque você fazendo essa diversificação, você diminui bastante o risco, né, da sua carteira. Só que o que acontece é que quando a gente está começando a investir, né, a gente tende a colocar a maior parte do nosso capital em um único investimento, né? Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a investir, eu tinha uma quantia guardada e eu decidi colocar esse dinheiro todo em renda fixa, né? Por quê? Porque eu não tinha muito conhecimento, não entendia como que funcionava a renda variável, então eu não ia me arriscar em um fundo imobiliário, em ações, porque eu não entendia. Então eu colocava todo o meu dinheiro em renda fixa porque era o investimento mais seguro. E aí, conforme eu fui aprendendo, né, sobre fundo imobiliário, sobre ações, eu fui colocando ali
né, tirando da renda fixa uma parte desse dinheiro e aportando ali, alocando em fundo imobiliário, em ações, em renda variável. E essa diversificação, ela vai vir com o tempo. Pode ficar tranquilo que não é do dia para a noite, né? Então você precisa definir qual que vai ser a porcentagem, por exemplo, de renda fixa, de renda variável, investimentos no exterior. Porém, se você ainda não alcançou essa meta, fica tranquilo porque isso leva tempo mesmo. Vai demorar até que você consiga ali balancear a sua carteira de investimentos conforme você planejou. Outra coisa importante, se você definiu, por exemplo, que sua carteira vai ter 15%, por exemplo, em fundos imobiliários, não é porque o fundo está em queda, como agora, né, uma oportunidade, que você vai mudar completamente a composição da sua carteira e aportar lá, colocar 50% em fundos imobiliários. Não. Segura a emoção, mantenha ali a estratégia da sua carteira, né, os 15%, não vai afobar e colocar 50% do seu patrimônio em fundos só porque surgiu essa oportunidade. Porque senão acontece o que eu falei lá no início, né? O investidor que investe lá uma grande parte do seu capital em uma oportunidade, né? Sem saber o porquê está fazendo aquilo, sem saber se aquele investimento faz sentido para ele, sem saber se aquela queda daquele investimento vai durar por muito ou pouco tempo, e aí o tempo passa, aquele investimento começa a despencar novamente, a pessoa vê lá o saldo negativo, perdendo dinheiro, a pessoa entra em desespero, vende tudo na baixa e aí sim ela vai tomar um baita de um prejuízo. E aqui eu trouxe um exemplo bem interessante que ele vai pontuar a importância de você ter uma carteira diversificada. Aqui a gente tem um estudo, né, de uma carteira diversificada, ela tem aqui dólar, tem renda variável, tem renda fixa, e o que é que a gente consegue perceber? Quando a gente concentra todo o nosso investimento em uma única classe de ativo, a gente está dependendo exclusivamente da performance desse ativo. A gente aqui tem um bom exemplo. Aqui em 2012, a gente tem aqui a renda fixa em amarelo, atrelado à inflação, e ela teve uma performance de 26,68%. Uma performance muito boa. Porém, em 2013, veja aqui como ela caiu. Ela foi aqui de posição número 1 para uma rentabilidade negativa de menos 10%, né? A mesma renda fixa atrelada à inflação. Por outro lado, em 2012, né, a pessoa tinha aqui, ó, o dólar, ela tinha investimentos no dólar e o dólar teve uma performance de 8,94%. Não foi uma performance tão boa, né, em 2012, porém, em 2013 o dólar teve uma performance de 14,64%. Então imagine um investidor que lá em 2012 estava procurando uma opção muito top de investimento para colocar todo o dinheiro dele, foi lá, colocou na renda fixa atrelada à inflação e aí em 2013, né, ele já se ferrou. Agora, se o investidor aqui em 2012, né, tivesse diversificado, colocado o dinheiro em renda fixa atrelada à inflação, multimercado, pré-fixado, investimento no exterior, dólar, ações, lá em 2013, né, por mais que a renda fixa lá atrelada à inflação tivesse caído bastante, os outros investimentos teriam balanceado essa carteira, mantendo ela no positivo. Pois é, eu acho que deu para entender, mas assim, é preciso deixar isso claro, né, que não necessariamente qualquer investidor que coloque ali todo o seu dinheiro em uma única classe de ativo, ele vai se dar mal. Como assim, Matheus? Porque veja o exemplo do Luiz Barsi, né, que é um brasileiro, o maior investidor aqui do Brasil, né, pessoa física, que ele investe somente em ações. E ele tem resultados que são inquestionáveis, né? Ótimos resultados. Só que é aquela coisa, ele é um ponto fora da curva, né? Ele é uma exceção. Então, para a gente, meros mortais, principalmente nós iniciantes, a gente tem que diversificar para a gente ter maior segurança. Então, sim, a gente está passando por um ótimo momento, né? Uma oportunidade do mercado. Fundos imobiliários, ótimos fundos a um preço muito baixo, porém é muito importante você evitar exageros para não acabar fugindo muito da estratégia que você definiu para sua carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas, inclusive faz o YouTube recomendar meus próximos vídeos para você, então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!